E essa palavra que estarei ministrando a sua vida nessa noite tem o seguinte tema: quando Deus parece que está distante. Quando Deus parece que está longe. Quando Deus parece que não está ouvindo a minha oração. Quando parece que Deus ele não está se importando comigo. Olha, deixa eu dizer logo para você uma coisa. Durante a nossa vida cristã, quando nós estamos amadurecendo um relacionamento com Deus, nós nos sentirmos assim será algo extremamente comum. E na grande maioria das vezes não tem nada a ver com o pecado. Não. Em algumas situações, para algumas pessoas, para nós, na verdade, para todo mundo, claro que o pecado nos separa de Deus. Mas vão ter situações na vida que nós não estamos no pecado, mas estamos passando por uma grande provação. E aí parece, a princípio, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus não está vendo que, parece que Deus não está vendo que aquilo que a gente está passando. No nosso coração, às vezes, fica até uma interrogação: será que Deus não está vendo o que está acontecendo isso comigo? Onde está Deus? Eu vou para a igreja, eu oro em casa, eu canto em casa e as situações parecem que não mudam. Querido, já aconteceu isso alguma vez com você ou só comigo mesmo? Já aconteceu com você alguma vez? Comigo acontece. Com mais frequência do que você imagina. Mas o que nós temos que ter em mente é que não se trata de sentimento. Trata-se de convicção. Trata-se de fé. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o quê? O coração de quem? De Deus. E quantas vezes Davi não sentiu, sentimento, que Deus estava longe? Mas Deus estava longe? Claro que não estava. Mas as provações, as situações difíceis, as lutas, as batalhas naturais da vida, e nós como pessoas, como seres humanos, que temos os nossos sentimentos, que foram criados por Deus, veja bem, veja só, muitas vezes nós também passamos por isso. Olha a angústia de Davi no Salmo 22, olha só, versículo 1 e 2, somente: meu Deus, por que me abandonaste? Você já ouviu essa frase antes? Quem foi que disse essa frase? Jesus, ele se baseou em quem para dizer essa frase? No próprio Davi. Aqui Jesus, só um parênteses aqui, tá? Aqui Jesus estava consolidando mais uma vez o Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele repete as mesmas palavras de Davi: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos gritos da minha angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Quem diz amém por essa palavra? Está vendo aí Davi falando? E se você ler, quando chegar em casa, todo o Salmo 22, você vai ver o tamanho do lamento de Davi, porque aparentemente Deus não estava ouvindo o seu clamor. Eu copiei aqui as palavras de Floyd McLaughlin, quando ele diz o seguinte, escute, abre aspas: certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa cada pecado que consegue imaginar. E então sai por aí pedindo perdão a Deus e até mesmo às pessoas que você conhece. Você jejua, mas nada acontece. Você começa a se perguntar quanto tempo essa depressão espiritual irá durar. Dias, semanas, meses. Será que um dia ela vai acabar? Você tem a sensação de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você diz: qual é o meu problema? Está vendo aí, irmãos? Quem sabe eu estou pregando para uma pessoa que está se sentindo assim nessa noite.
Quem sabe você está se identificando totalmente com essa palavra. Mas lembre de uma coisa. O sentimento, esse sentimento de abandono, de afastamento de Deus, é apenas um sentimento. Porque nós não vivemos por sentimento, mas vivemos por fé, que mesmo diante de dias difíceis, Deus está ouvindo o meu clamor, e um dia essa fase difícil termina, e um dia essa dor termina, e um dia eu vou romper, eu vou vencer, porque eu creio que há poder no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Quem sabe você está se identificando com isso, e agora vem a primeira palavra de ânimo para você. Quando isso acontecer, quando isso, quem sabe, estiver passando no seu coração, na sua vida, não desanime na sua jornada. Não desanime da sua jornada. Quando isso chegar na sua vida, quando a situação lembrar, primeiro, guarde isso. Abra o seu coração para Deus. Diga assim: eu irei abrir o meu coração para Deus. Quando esses dias difíceis chegarem, abre o seu coração para Deus. Mas Ele conhece, claro que Ele sabe, Ele é onisciente. Sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. Derrame o seu coração perante Deus. Descarregue diante de Deus todos os sentimentos, ainda que leve dias. Olha as palavras de Jó 7:11, diz assim: por isso não posso ficar calado, eu estou aflito, eu preciso falar, eu preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Lembra o que aconteceu com Jó no capítulo 1 do seu livro? E um dia ele perde filho, filha, todos o seu dinheiro, todos os seus bens e a sua saúde. Olha só, capítulo 1 vai dizer tudo isso. O que aconteceu com Jó? Aí ele vai dizer assim: eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso confessar, e não vai ser para qualquer pessoa, não, vai ser primeiro para Deus. Deus, Ele pode, guarde isso, Deus, Ele pode lidar sim com a sua incerteza, com o seu sofrimento, com a sua dor, com as suas confusões de sentimento. Ele pode, Ele tem total consciência e poder para ouvir a mim e a você. Ele sabe exatamente, Jesus sabe exatamente o que é estar desesperado. Salmo 116, 10 diz assim: eu criei e por isso eu falei. Olha aí, meu irmão. Criei por isso falei. E se você ler o versículo 10 no Salmo 116, diz assim: criei por isso falei. Sabe qual é a continuação? Estou completamente destruído. Nossa! Destruído como? Sentimentos. Psique, se você cair mais profundo. Porque sentimentos, eles vêm e vão. Concorda comigo, irmãos? É que nem circunstâncias, elas vêm e vão. Mas tem horas que é uma dor profunda na alma. Tem hora que o nosso coração precisa ser tratado por Deus e por um instrumento que Ele levante para nos acompanhar. Davi está dizendo aqui: criei por isso falei, estou totalmente destruído. Entenda bem, Davi não está admitindo derrota, não. Davi estava admitindo que o dia mau havia chegado, mas ele estava confiando em Deus. É necessário que você leia todo o salmo para você poder entender o contexto. O dia está difícil, a situação está difícil. Jamais imaginei que iria passar por isso. Meu coração está quebrado. Eu creio, por isso eu falo. A situação está difícil, estou destruído, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que Deus está ouvindo essa oração. Eu creio que Deus está vendo tudo isso. Aleluia. A fraqueza do homem Davi revelava a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Os sentimentos expressados de Davi revelavam a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele acredita em Deus. Quantos aqui acreditam em Deus? Segundo, ele acreditava que Deus estava ouvindo a sua oração mesmo em dias difíceis. Terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria daquela forma porque existia um propósito muito maior. Então, quando essas lutas se apresentarem diante de você, abre o seu coração para Deus.
Fale com Ele. Ore um dia, ore 2, ore 3, ore uma semana. Enquanto durar essa dor, enquanto durar esse sentimento ruim, enquanto durar essa situação terrível, entenda, Deus precisa ouvir o seu clamor. Deus precisa ouvir a sua oração. E diante dessa luta, diante desse problema, segunda lição, entenda, confie em quem Deus é. Esse é o segundo ponto dessa palavra. Vou tentar reduzir ela para ficar gravado no seu coração. Confie em quem é Deus. Ele vai se revelar por tantos nomes no Antigo Testamento. O El Roi é aquele que vê todas as coisas. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. O Jeová Shalom, que é a nossa paz. O Jeová Tsidkenu, aquele que vai à nossa frente nas batalhas. Quantas designações existem para o nome de Deus? Confie quem Ele é dentro do seu problema. Confie quem é Deus. Ah, estou precisando de paz. Ele é o El Shalom. Ah, estou precisando de força. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ah, eu estou precisando que Deus, Ele vá à minha frente e me dê sabedoria, que eu vou enfrentar uma batalha. Ele é Jeová Nissi, o general que nunca perdeu uma batalha. Aquilo que eu preciso, eu vou expressar para Ele, porque eu confio nele. Aleluia. Porque eu confio nele. Independente das circunstâncias, agarre-se ao caráter imutável de Deus. Querido, Deus não muda. Ele é todos esses nomes, todas essas designações que eu acabei de dizer para você. Deus, Ele não muda, aleluia, Ele não muda. Escute, quando a vida de Jó se desfaz, em um dia, e Deus permanece em silêncio por 37 capítulos. Já pensou? E aparecem ainda 3 enviados do cão, que dizia que era amigo, mas não, os caras só viam. Irmão, a pior coisa que tem quando você está passando por algo tão difícil, aí chega alguém e diz assim, pois é, mas eu avisei para você está passando por isso que você quer, né? Não é fogo, irmão, um negócio desse. Eu disse para você. Bem que eu disse, mas você é cabeça dura. Né? Agora é bem feito para você. Olha só, diante de tantas perdas, diante de tantas situações difíceis, nossa, diante de um silêncio de 37 capítulos de Deus, Jó ainda achou os seguintes motivos para adorar a Deus. Ele é bom e amoroso, Jó 10:12. Ele é todo poderoso, Jó 42:2. Ele repara cada detalhe da minha vida, Jó 23:10. Ele está no controle, Jó 34:13. Ele tem um plano para a minha vida, Jó 23:14. Ele vai me salvar, Jó 19:25. Diante da luta que você está passando, lembre-se quem é Deus. Ele é tudo isso e mais tantas outras denominações. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa. É por isso que a gente pode dizer: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repouso em mim, e seu vale acharei conforto em seu amor, pois eu sei me igual. É por isso que nós descansamos. Por isso que a gente descansa nele. Seja qual for a situação, confie que Deus cumprirá as suas promessas. Diga assim, eu creio que toda promessa liberada para a minha vida irá se cumprir. Aleluia. Pastor, o que eu faço? Não estou passando por essa crise toda que o Senhor falou. Eu estou aí me identificando que eu oro e as coisas parecem que não acontecem. Como ficar firme diante
de tanto vale, diante de tanta angústia, diante de tanta luta. Está aí, querido, essa chave. Confie nas promessas imutáveis de Deus. Confie nas promessas do Senhor, aleluia. Eu não confio no meu sentimento, nas minhas emoções, afinal de contas nós não somos dominados nem governados por eles. Está lembrado disso? Você entregou a vida para Jesus, sentimentos não governam mais a sua vida. O que governa a sua vida é a palavra de Deus. Ponto final. E a palavra de Deus diz que existe promessa para a minha vida e que eu vou atravessar esse vale e que eu vou vencer essa provação, aleluia. Confie, querido, que Deus cumprirá as suas promessas, aleluia. Entenda que todo esse vale, toda essa provação, tudo isso que você está vivendo é para amadurecer a sua fé, é para levar você mais além, é para moldar o seu caráter. Ah, pastor, eu sei disso, mas é tão ruim. É verdade, é verdade, é difícil. Tem duas situações, filho: ou você desiste, ou você reclama, ou você murmura, ou você prossegue crendo nessa verdade. Eu creio que todas as promessas do Senhor se cumprirão para você, igreja El Shaddai. Eu creio que todas as promessas do Senhor se cumprirão na sua família. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor derramará saúde sobre o seu corpo físico, sobre as suas emoções. Eu creio que o tempo de prosperidade, independente do que as notícias dizem, chegarão para o povo de Deus. Lembra que coisa fantástica? O povo de Deus no meio do Egito. As 10 pragas chegaram para todo lado, mas dentro da terra que estava o povo estava protegido. A água não se transformou em vinho, as rãs não chegaram, irmãs, na casa do povo de Israel. As moscas não tomaram conta, eles não ficaram com feridas, os seus rebanhos não morreram. As pedras de fogo, as saraivas que caíam do céu, nenhuma caiu sobre território do povo de Deus dentro do Egito. O que é isso? É a boa mão do Senhor protegendo o seu povo. Favor de Deus. Os primogênitos daqueles que pintaram os umbrais das suas portas não perderam a vida. O que é isso? Cuidado de Deus. E eu creio nesse cuidado para mim e para você ainda em 2023, 24, 25, 6, 7 e 8, até quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Por quê, pastor? Porque existe promessa da parte de Deus. É tão lindo, né, quando a gente vai ensinar os nossos filhos sobre a fidelidade de Deus e sobre a providência de Deus. Eu estudando ciências com a Mari, ainda esse ano, ela veio toda preocupada. Pai, a água do mundo está acabando. Pai, a água vai acabar. Eu disse, vai não, filha. Mas vai, a tia disse. Eu disse, não, porque a tia não conhece não, o que o pai vai dizer para você. Eu acho que ela não conhece não. Porque enquanto eu e você, a gente estiver aqui, filho, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, vai ter água, vai ter trigo, vai ter pão, vai ter açúcar, vai ter tudo aquilo que nós precisamos, porque a nossa provisão vem do alto, é do céu para a terra. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, querido, descanse, Ele continuará sendo fiel e continuará sendo Jeová Jireh. Quem crê nisso? É claro que a gente não vai desperdiçar. Isso é claro, filha, tem que fechar a torneira, não pode demorar no banho, tem que economizar água. Mas não vai faltar. Descanse seu coração, não vai faltar. Sabe o que é isso, irmão? Promessa de Deus. É a boa mão do Senhor que continua estendida sobre nós. As circunstâncias não mudam o caráter de Deus. As circunstâncias não mudam o caráter de Deus. A graça de Deus ainda está em plena força. Ele ainda está ao nosso favor, mesmo que nós não possamos senti-lo em meio a situações adversas. Mas não vivemos por sentimento, vivemos por fé. Nós vivemos, diga assim, eu vivo por fé.
É interessante quando nós nos voltamos para a palavra, aí o mesmo Jó, na ausência das circunstâncias confirmativas, ele se apega à palavra de Deus. Jó 23:12, ele diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, ó Deus. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Meu Deus. Olha a confiança desse homem que nos inspira nessa noite. Essa confiança nas promessas, essa confiança na palavra, foi o que segurou Jó diante de, segundo os historiadores, 9 meses de provação terrível. O que tem segurado você até hoje são as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. O que tem sustentado a igreja do Senhor são as promessas que Ele tem para nós ainda hoje. O que tem sustentado a igreja do Senhor no nosso Brasil são as promessas que ainda estão para acontecer da parte de Deus. Aleluia. Sua fé é a nossa fonte divina em meio à nossa dor. Olha, não é fácil dizer o que Jó disse, mas olha que palavra inspiradora. Jó 13:15 diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que eu venha a morrer, quer saber? Eu vou esperar nele. Passando uma prova terrível, uma crise terrível, ele vai dizer assim: mesmo que a minha vida desfaleça, eu ainda esperarei nele. Querido, é por isso que o povo do mundo acha que os crentes são meio doidos. Os crentes é tudo doido. Como é que pode? O marido está doente, a mulher está doente, o filho está doente. Está passando uma prova financeira, mas dá o domingo, da terça, da quinta, aquele povo chega naquela igreja e começa a tocar aquelas músicas, e ele levanta a mão, e eles cantam, e eles choram, e eles sorriem, e saem alegres desse lugar. Como pode? Promessas de Deus. Promessas de Deus, palavras de Deus. A nossa segurança vem do Senhor. Nós nos apegamos às promessas do Senhor. E por último, meu irmão, lembre de tudo aquilo que Deus já fez por você. Ah, irmão, como eu gosto de lembrar aquilo que Deus já fez em nosso favor. Quantas vezes Deus já agiu em seu favor. Lembre-se do que Deus já fez por você. Mesmo que Ele não tivesse feito nada, mesmo que a gente não enxergasse nada, só o fato de estarmos vivos, respirando, só o fato de nós podermos ter a consciência de um louvor, já vale, irmão. Mas deixa eu te lembrar, Ele fez. Ele já fez e Ele fez muito. Ah, querido, Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Ele enviou Jesus. Ele não fez, né? Quem disse que não fez? Fez. Ele enviou Jesus. Natal, comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Aleluia. Ele se entregou por mim e por você. Às vezes, diante da correria da vida, às vezes até a gente esquece dos detalhes da crucificação de Jesus. Quem aqui já assistiu aquele filme, o clássico, todo ano passa, todo ano, na Páscoa, a Paixão de Cristo? Todo mundo já assistiu? Todo mundo já assistiu? Não, só 20 pessoas? Quem já assistiu? Amém, olha aí. Você está lembrando do que eu estou falando? A dor que o Filho de Deus sentiu. E tudo isso foi por amor a mim e a você. A crucificação de Jesus foi algo terrível. Apanhou muito. Apanhou demais. Sofreu sim mais do que um bicho, mais do que um animal. A quantidade de sangue perdida por Jesus é algo incalculável. E ele ainda conseguir carregar uma cruz por toda a via dolorosa. Muitos
médicos, especialistas na saúde. Sim, foi quase impossível, mas ele conseguiu. Depois de ter sofrido, depois de ficar irreconhecível, açoitado, foi ridicularizado, foi escarnecido, foi humilhado com a coroa de espinhos, foi cuspido. Tudo isso por mim e por você. Deus fez. E a ação de Deus foi a maior de todas as demonstrações de amor que nós conhecemos. E na cruz, Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra? O texto que a gente leu do Salmo 22. E quase sem forças, algo sobre-humano, com uma dor incalculável no seu corpo, sem conseguir respirar direito. A angústia era tão grande, ele pede água. Soldados romanos, ainda para escarnecer, vão dar o vinagre. Ele não toma. Imagine a sede do nosso Jesus. Imagine só. Tudo isso por amor. Tudo isso é a entrega dele na cruz. Para que eu e você nós pudéssemos ter acesso a Deus. Foi para isso que ele veio. Não foi para nos dar um carro novo, uma vida de abastança, uma casa nova, uma viagem, para que eu pudesse me sentir melhor. Não, ele veio para nos salvar da perdição eterna. Ele veio para ser o nosso Salvador. Porque se um homem morre sem confessar a Jesus, é perdição eterna. Pastor, o senhor não acredita nisso? 2023, quase o senhor não acredita em inferno e céu? É real, meu filho, é real, minha filha. É real. E ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ninguém vai para o céu porque entrega a cesta básica, ou porque se automutila, ou porque faz bem ao próximo. Nada disso pavimenta o caminho do homem ao céu. O caminho do homem ao céu chama-se Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quase sem força, quase sem respirar, ele vai dizer: tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, a obra foi feita. Morreu. E a Bíblia diz que naquela hora houve trevas sobre a terra. Houve um terremoto. É como se realmente, a ideia que se passa, é como se realmente uma lágrima de Deus caiu sobre a terra. Trevas, terremoto, um vento. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei há alguns anos. Essa mensagem é muito forte. Fala, meu Deus, como é? Os milagres da morte de Jesus. Pensa nessa mensagem que, quem sabe nessa próxima Páscoa eu prego ela de novo. Que eu falo sobre tudo o que aconteceu na terra quando Jesus morreu. Ele já fez. Ele fez muito. Ele se entregou por mim e por você. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. E para que nos momentos das nossas angústias, das nossas dores, nós pudéssemos chegar a Deus Pai. E pudéssemos receber de Deus Pai a paz que excede todo entendimento. Querido, quando Deus parece que está distante, não leve isso em consideração, porque Ele não está. Ele é o Deus Emanuel.
Tudo isso tem um propósito. Nossa, eu preguei, acho que domingo retrasado, nem me lembro se foi domingo retrasado. Foi domingo retrasado. Jamais esqueça que o propósito é maior do que a circunstância. O propósito é maior do que a circunstância. Circunstâncias vão e vêm. Sentimentos vêm e vão. Propósito, quando eu entendo que são divinos, eles permanecem para sempre, cumprindo as promessas de Deus. Quando o dia mal chegar, quando tudo parecer que Deus não está ouvindo a sua voz, viva por fé, se apegue às promessas dele, renove as suas forças na palavra do Senhor e viva. Você pode dizer amém por isso? Fique de pé para a gente adorar o Senhor. Se você puder, aplauda Jesus no seu lugar logo agora, antes da canção. Aplauda ele.